Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Andressa, vou falar um pouquinho sobre comunicação e enfermagem. Os integrantes do grupo são eu, no caso, Andressa Rodrigues dos Santos, Arlexiviene Rodrigues Silva, Denner Balbino da Silva Santos, Marcelo Oliveira Teixeira Rolle, Milena da Silva Alves de Oliveira e Zenilda Onofre de Oliveira Máximo. Comunicação. O que seria uma comunicação em enfermagem? Para a gente entender isso, primeiramente a gente tem que entender o que é uma comunicação. A comunicação é uma derivação feminina do verbo comunicar. Pôr em comunicação, participar, fazer, saber, pegar e transmitir algo. Estar em comunicação, corresponder-se, propagar-se, transmitir-se, é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Conseguindo compreender o que é comunicação, agora nós precisamos compreender que existem dois tipos de comunicação. Dentre elas é a comunicação verbal e a não verbal. Agora falando um pouco sobre a comunicação verbal. Para a equipe de enfermagem, a comunicação é uma forma de interação, um meio para o entendimento entre as pessoas e um instrumento para transmitir uma informação de modo verbal. Por exemplo, uso de palavras faladas ou escritas. A comunicação não verbal, ela compreende as expressões emitidas pelas atitudes corporais, que não podem ser transmitidas através de palavras. Esta forma de comunicação é, em maior parte das vezes, emitida pelo corpo, sem que estejamos conscientes do que estamos emitindo. Por exemplo, na comunicação não verbal são usados símbolos, gestos, imagens e outros signos não verbais em uso. Por exemplo, um paciente que não consegue se expressar verbalmente, geralmente é utilizado a tabela de comunicação visual. Para esse paciente, também tem outros métodos de comunicação com ele. Visto isso, nós compreendemos que a comunicação se realiza pelo menos entre duas pessoas, onde tem um emissor da mensagem e alguém que receba essa mensagem. Agora vamos falar sobre a comunicação em enfermagem. Para a enfermagem, a comunicação é fundamental, tanto para promover uma melhor interação entre equipes multidisciplinares que prestam o atendimento de saúde, quanto também para melhorar a relação com o paciente ou com a família do paciente, passando as informações adequadas. Visto isso, transmitir informação de modo verbal e até mesmo não verbal é inerente aos profissionais de saúde e é essencial aos profissionais de enfermagem. Quando a gente pensa sobre comunicação e enfermagem, o que vem na mente de vocês? A primeira coisa que a gente pensa é a evolução de enfermagem, né? Depois a gente pensa no diagnóstico de enfermagem, o modo de se comunicar com a equipe, as fichas de identificação do paciente, até mesmo a organização do setor, como se organiza. A gente pensa também numa passagem de plantão, quando se passa as informações para um outro enfermeiro que está chegando agora e assumindo aquele paciente. A gente pensa em tudo isso. Qual a importância da comunicação para o cuidado da enfermagem? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, não se pode pensar na ação de enfermagem sem mencionar a importância do processo comunicativo a ela relacionado. Um processo que contribuirá para o bem-estar e a recuperação do paciente. Além de tudo, a comunicação pode evitar conflitos ou dúvidas, principalmente devido aos procedimentos realizados. Por exemplo, em cirurgias propostas e até mesmo em exames de anamnese, ou como tomar um remédio, qual horário tomar e por aí vai. Com base nesses fundamentos, entende-se que a comunicação é um fator extremamente importante. A comunicação é parte de um tratamento do paciente e ficar conversando com ele muitas das vezes é o próprio remédio para ele. Nessa imagem, nós percebemos que a comunicação não é só enviar a mensagem, e sim o modo como é enviada a mensagem.
Se tem um paciente que tem dificuldade na leitura, de compreender certas coisas, então a gente tem que adaptar o modo como a gente vai enviar essa mensagem. E às vezes até mesmo o modo como a gente vai receber a mensagem. Por exemplo, em pacientes que não conseguem verbalizar o que eles estão sentindo, suas preocupações ou o que eles querem saber. Na comunicação terapêutica, nós temos que pensar o seguinte: cada indivíduo é um ser singular que tem demandas e necessidades diferentes. Visto isso, a comunicação terapêutica é um processo consciente que, de forma intencional, permite identificar e responder às necessidades de cada pessoa, contribuindo simultaneamente para a melhoria da prática de enfermagem. E é de igualmente importância considerar que a comunicação terapêutica tem finalidade de identificar e até atender às necessidades de saúde de cada pessoa. No âmbito da saúde, a comunicação precisa ser terapêutica. Por quê? Porque essa objetiva, o cuidado através deste, favorece a tranquilidade, a autoconfiança, respeito, individualidade, ética, compreensão, empatia pela pessoa cuidada. No ambiente hospitalar, nós temos que pensar o seguinte: um dos desafios para garantir a segurança do paciente e do profissional de saúde no ambiente hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva como meta a ser atingida pela equipe interdisciplinar, como também proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso, com assistência livre de danos. Nesse sentido, a comunicação é fundamental para um bom desenvolvimento do trabalho, pois é o elo de interação que fortalece o vínculo entre a equipe interdisciplinar e o cliente. Comunicação e o cuidado humanizado. Embora o cuidado ao paciente em fim de vida se reconheça terminantemente o controle sintomático, a nossa atenção deve centrar-se também na comunicação, no fortalecimento das relações interpessoais e na colaboração com o paciente na busca de um sentido maior para a vida. Procura-se integrar aspectos físicos, psicológicos, espirituais, tratamento, que os pacientes se adaptem às suas condições de forma completa e construtiva. É indispensável também a construção de uma relação que acompanhe as suas vivências, mostrando assim o interesse, respeito, aceitação incondicional, reforçando assim uma relação de confiança com esse paciente, que traz um alívio do sofrimento que ele está sentindo naquele momento. Como futuros profissionais de saúde, é de grande importância estarmos atentos que a comunicação sempre está presente, seja pelos gestos, palavras ou expressões faciais. Quando observamos o caso de um paciente terminal, há mudanças no código de comunicação. Este espera uma atitude nossa ou uma expressão como um sinal, principalmente se está num estado debilitado que pouco ou nada verbaliza. Assim, nos resta nos beneficiar da comunicação não verbal. Nesse tipo de comunicação, podemos identificar informações necessárias para sabermos como agir na relação entre profissional e paciente, podendo assim haver demonstração de empatia, interesse e valorização do paciente. A comunicação e a segurança do paciente. A comunicação entre a equipe interdisciplinar de saúde é um determinante na qualidade e segurança da prestação de cuidados aos indivíduos. As falhas de comunicação têm sido um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência de eventos adversos e, consequentemente, a diminuição da qualidade dos cuidados. No ano de 2004, houve a criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com finalidade de facilitar o desenvolvimento de práticas e políticas de segurança aos pacientes em diversos países. Com o propósito de promover melhorias específicas em áreas que são problemáticas da assistência, elaborou-se algumas metas internacionais, dentre as quais se destaca a meta que se refere à comunicação efetiva. Essa objetiva é melhorar a efetividade da comunicação entre os prestadores de cuidado, garantindo que as informações verbais e registradas sejam precisas e completas.
Como vemos na imagem, a comunicação efetiva e o trabalho da equipe multiprofissional são compreendidos como determinantes da qualidade e da segurança na prestação de cuidados aos indivíduos. As falhas na comunicação entre os profissionais de saúde têm sido um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência de eventos adversos e, consequentemente, na diminuição da qualidade dos cuidados. Muitos profissionais de saúde têm dificuldade de manter uma comunicação que favoreça o trabalho em equipe e a continuidade dos cuidados de saúde intra- e extra-hospitalar, seja por falta de tempo, escassez de pessoal, ausência de padronizações, imperícias ou desconhecimento de tal importância. Agora, por último, mas não menos importante, essas aqui são as referências que nós usamos para a construção do nosso trabalho. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, Pessoal! Já posso ir pra casa?